trampolim no Fluminense, porque amanhã o Fluminense joga contra o Corinthians em São Paulo. O time começa aí a ser desenhado aí pelo Ailton, que ainda vai comandar o time. Thales Dibo traz a informação pra gente aqui na tela da Band. Vamos lá. Exato, Edilson, com o duelo com o Corinthians se aproximando, a provável escalação do Fluminense começa a ser desenhada. E tudo indica que não haverá mudanças na equipe em relação àquela que entrou em campo na vitória sobre o Flamengo na última semana. A única alteração deve acontecer na zaga, isso porque Nino está liberado depois de ter cumprido suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e, portanto, deve reassumir sua vaga na equipe titular no lugar de Matheus Ferraz, fazendo dupla com Lucas Claro na defesa tricolor. O meia Nenê, que não chegou a ser relacionado para o Clássico por conta de uma gastroenterite, retornará e deve seguir como opção na reserva. Lembrando que até agora o Fluminense tem 3 desfalques confirmados para a partida de amanhã na Neoquímica Arena. O atacante Marcos Paulo, com dores no pé, Ganso, que se recupera de uma cirurgia de apendicite, e Felipe Cardoso, que cumpre suspensão automática depois de levar o terceiro amarelo no Fla-Flu. Dessa forma, os 3 jogadores não estarão à disposição da comissão técnica. O elenco se apresentou no CT Carlos Castilho agora pela manhã para realizar o último treino antes do confronto com o Corinthians. Logo após o término das atividades no CT, os jogadores seguiram para o aeroporto e devem embarcar para São Paulo nas próximas horas. Existia a expectativa que Marcão, que foi diagnosticado com Covid-19 na última semana, retornasse ao comando do tricolor já nesta rodada, mas como o treinador completará os 10 dias de isolamento apenas amanhã, a diretoria do Fluminense não quis arriscar, até para evitar qualquer possibilidade de novas contaminações, sobretudo nessa reta final de Brasileiro. Portanto, o Ailton estará à beira de campo mais uma vez no jogo desta quarta-feira, enquanto o Marcão deve reassumir o comando da equipe na partida contra o Sport no próximo sábado, no Newton Santos, caso teste negativo, Edilson. Daqui a pouco eu retorno com mais informações. Segue contigo aí no estúdio. Valeu, Thales Dibo. Deixa eu mostrar pra galera o Anderson Tomazini, meu amigo, que tá aqui. O homem dança muito, hein? Um homem sucesso lá na dança dos famosos, ator. Que bom tê-lo aqui, Anderson. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo E convite. nessa hora o botafoguense desaparece. Você veio aqui. Eu vim aqui para botar a cara, entendeu? E falar do time. Como é que você... Que coisa ruim, né? Tá muito ruim, né? Não, tá ruim, mas... A gente tem algumas críticas para... Vamos falar daqui a pouco do Botafogo. Então, eu tô por aqui, ó. Eu tô por aqui. Parece muito, sabe com quem? Com outro botafoguense, quem? Patrick. Né? E aí, Ronaldo, o estado do Fluminense aí, e aí? Olha bem, o Edilson e torcedores tricolores. O Fluminense joga amanhã contra o Corinthians lá em São Paulo, motivado. Certo, o Fluminense vem de uma vitória diante do Flamengo. O Corinthians ganhou fora de casa o Botafogo. Então eles estão lutando por uma pré-Libertadores, que ficar entre os 4 primeiros eu acho um pouco difícil. Então o Fluminense motivado, o Corinthians motivado, e até eu hoje recebi um noticiário de São Paulo dando conta de que até no domingo o Dorival treinou o time do Corinthians. Entendeu? Então ele treinou o time do Corinthians, o time do Corinthians está correndo muito, mas fazer um jogo difícil. Assim, tudo isso que você falou que o Corinthians está fazendo, o Fluminense também está fazendo. Acabou esse negócio de vantagem. Porque vai jogar na casa do adversário, não tem torcida. Fica tudo igual. Entendeu? Se tivesse torcida, a arena do Corinthians estava lotada. Entendeu? Aí a pressão seria grande em cima do Fluminense. Tem condições de ganhar? Tem. Mas, na minha opinião, o Corinthians é favorito. O que você acha, Tomazini? Eu acho que essa questão da torcida, ela tem impactado, eu acho que todos os times do mundo inteiro, né? Assim, tanto que a gente nunca tem visto tantos os resultados negativos de mandantes, né? Então eu acho que não tem o fator torcida que para o Corinthians é imprescindível. E eu acho que o jogo é 50-50. O Fluminense, como ele disse, vem embalado de uma vitória super importante. E o Corinthians também, mas o Corinthians ganhou do Botafogo, que está na zona de rebaixamento, né? Então eu acho que o jogo vai ser muito interessante. 50-50, mas eu vou arriscar aqui 60-40 para o Fluminense, porque ele vem mais embalado do que o Corinthians. E aí, Carlinhos? Eu tô contigo no 50-50 e, assim, lembrando que o brasileiro é o único campeonato no mundo que o último ganha do primeiro colocado, que o penúltimo ganha do segundo. Então aqui não é igual nos outros lugares que tem aquela disparidade enorme que você tem aqueles 3, 4 equipes ali que normalmente chegam e vê esse campeonato e não dão uma oportunidade para os times que estão na zona de rebaixamento surpreender. Mas
como eu fui criado no Fluminense, né, que chama uma sardinha pro tricolor, eu vou botar 55% pro Fluminense e eu tô torcendo que o Fluminense realmente vença e não, como o Ronaldo disse, chegue só na pré-Libertadores, consiga ele chegar entre os 4. É muito difícil, mas matematicamente tem chance. Legal, legal. Daqui a pouco então a gente volta um pouquinho mais para falar do Fluminense aqui na tela da Band. Família! Eu diria que eles se assemelham muito, cara. É o modo que é o trabalho dentro de campo, como o modo que eles se relacionam com a gente também extra-campo. São dois jogadores que fizeram história no Fluminense e respeitadíssimos por nós jogadores. E a gente vê neles dois caras com potencial enorme na profissão. E é o que a gente está tentando fazer, é poder corresponder e ajudar eles ao máximo, né? A gente sabe que o desafio para eles é muito grande. Você assumir uma equipe no terço final de um campeonato brasileiro, como é tão difícil como é o campeonato, e eles terem essa responsabilidade, a gente vai buscar ajudar eles da melhor maneira possível. Um abraço, amigo. Eu acredito que o Marcão, tanto o Marcão quanto o Ailton, eles estão tentando semelhar muito o trabalho que o Odair vinha fazendo. Mas é claro que há uma mudança, há um rompimento de uma comissão técnica e talvez o time, nos primeiros jogos, tenha sentido um pouco isso, né? A gente sabe que é sempre muito difícil um campeonato brasileiro, que são equipes muito qualificadas e que às vezes não é demérito da equipe, é mérito da outra equipe também que consegue criar. A gente jogou contra o Atlético Goianiense lá, teve dificuldade contra o Flamengo no primeiro tempo. Jogamos contra a equipe de São Paulo, que hoje é líder do campeonato. Então, essas equipes, elas têm o mérito delas também de ter criado mais chances contra a gente. E, claro, a gente deve e está trabalhando para que isso não venha acontecer da maneira que tem acontecido nas últimas partidas. O Fluminense sempre demonstrou uma defesa muito forte, mas também um ataque que sempre, quando precisou, estava lá para fazer os gols, para ajudar a equipe. Sobre a minha renovação, eu só tenho que agradecer ao Fluminense. O Fluminense me abraçou de uma maneira muito melhor do que eu esperava. Os profissionais, os jogadores. Tá chegando o finalzinho do contrato. Se eu puder continuar, se for uma escolha minha, claro, eu gostaria de continuar assim o trabalho. Acho que o Fluminense, a gente conseguindo uma boa colocação no Campeonato Brasileiro desse ano, a gente vai ter um ano de 2021 muito promissor. E claro que seria uma vontade minha participar desse trabalho. Mas é uma coisa que, infelizmente, não depende só de mim, não depende só do Fluminense, não depende só do São Paulo, que é o clube que eu tenho um contrato também. Eu acho que é um conjunto de fatores que na hora certa todo mundo vai sentar, vai resolver e vai escolher o que é melhor para todo mundo. Então, eu acredito que seja um processo de adaptação também, de entrosamento. O Yuri tem uma saída de bola muito boa, é um dos melhores na função para poder sair jogando. É uma função que exige muito esse primeiro volante hoje. É um cara que tem que proteger a zaga, mas ele principalmente tem que começar a jogadas de ataque. Ele tem que municiar muito bem o time ofensivamente partindo lá de trás. Eu acredito que o Yuri tem muito potencial disso. É um jogador que conviveu com um pouco de lesões, então ele está buscando o melhor da sua forma, o melhor ritmo. A posição que eu venho jogando ultimamente, que é praticamente como um meia, né? É uma posição que eu confesso que ela exige um pouco mais fisicamente, porque você tem que ter tanta força defensiva quanto força para atacar na mesma intensidade. Você não tem tempo de descanso durante o jogo. Hoje o futebol, como ele é muito intenso, é uma posição que exige bastante. E às vezes você jogar de costas, uma situação que não é costumeira na minha carreira. Mas é uma adaptação. A gente está aqui para fazer o melhor pelo Fluminense. Eu tenho buscado trabalhar para que eu possa melhorar minha performance. Sei que posso melhorar muito. Tive alguns contratempos de lesões no tornozelo, mas de Covid, mas também não posso usar isso como muleta. Eu sei que eu posso performar melhor, tenho que render mais e tenho procurado trabalhar nos treinamentos para isso, para que a gente, não só eu, mas o Fluminense possa de uma maneira melhor trazer mais segurança, tanto para a comissão técnica quanto para o torcedor também.